Eu quero acolher você do Instagram, quero acolher você que está nos acompanhando pelo Facebook e você que está nos acompanhando pelo YouTube. É isso aí. Pode compartilhar já essa live, porque hoje o nosso assunto vai ser muito bacana. Já estou mandando aqui para a galera. Wendel, boa noite, tudo bem? E aí, boa noite. Tá me escutando bem? Tô ouvindo, tá bacana. Deixa eu te explicar. A gente aqui, a gente faz o ao vivo valendo, mas essa live ela vai também acontecer no Facebook e no YouTube. Então já é também Certo. uma gravação, um negócio bem bacana. E antes de eu te apresentar, antes de eu te acolher, eu queria primeiro de tudo agradecer, né? Assim, agradecer a sua presença, agradecer por você estar aqui conosco e poder partilhar sobre a sua experiência como celibatário da comunidade Aliança, né? Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Você que está nos acompanhando, pode compartilhar essa live. A gente vai começar agora, valendo, né? E é isso. O Wendel, ele é consagrado da comunidade Aliança, é celibatário. E nessa noite ele vai falar para nós um pouco sobre esse estado de vida. Só que antes da gente começar a partilhar sobre o estado de vida, eu quero passar aquele vídeo que eu estava mostrando um pedacinho, né? Para vocês, né? Acompanhar. Esse vídeo é muito bacana e deixa eu soltar ele aqui. Vou ficar calado para poder vocês escutarem o áudio. Il matrimonio si ispira al Padre, il sacerdozio si ispira al Figlio, il celibato si ispira allo Spirito Santo. Il matrimonio si ispira al Padre, il sacerdozio si ispira al Figlio, il celibato si ispira allo Spirito Santo. Matrimonio si ispira no Pai, o sacerdócio se inspira no Filho, o celibato se inspira no Espírito Santo. Il matrimonio si ispira al Padre, il sacerdozio si ispira al Figlio, il celibato si ispira allo Spirito Nesse vídeo, nós assistimos um trechinho do espetáculo Resposta, que fala sobre os estados de vida, né? Nessa canção, nesse trechinho, fala que o matrimônio é inspirado no pai, o sacerdócio é inspirado no filho e o celibato é inspirado no espírito, né? Mas a gente já falou sobre o estado de vida do sacerdócio, sobre o matrimônio e hoje a gente vai falar sobre o celibato, né? Bendito seja Deus. E para começar, Wendel, eu tenho aqui algumas perguntinhas, na verdade, algumas palavras, né? Que ajudam a Sim. gente a partilhar ao longo da live, né? E a primeira delas, deixa eu pegar ela aqui. Opa, cadê você? Achei. É simples. Não é uma palavra, na verdade, é uma expressão, né? O amor de Deus em sua vida. Como foi a sua experiência com o amor de Deus, né? Essa primeira experiência de você se reconhecer amado por Deus. Aquela experiência que muitas vezes nós experimentamos no seminário de vida, enfim. Como foi essa sua primeira experiência? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né? Agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui, mas falando sobre um assunto muito prazeroso de se falar, que é o amor de Deus, que é o celibato pelo reino, que é essa decisão por Deus a cada dia, que é esse estado de vida que fecunda e fecundou, né, durante tantos e continua fecundando na vida da igreja. Então, falando um pouco já sobre a sua pergunta, o amor de Deus na minha vida
na realidade foi sempre muito presente, claro, mas aquela experiência, como costumamos dizer na comunidade Shalom, ela se Uhum. deu no Festival Hallelujah, né? No ano de 2011 eu tive a oportunidade de experimentar esse amor de Deus de forma muito concreta, né? Por meio da adoração ali do Hallelujah, lá eu tive realmente uma experiência de me sentir amado de forma pessoal, de forma muito concreta. E aí, a partir daquela experiência, né, daquela adoração, eu fui em busca dos grupos do seminário de vida, que havia depois chamado Aleluia Quero Mais, sequer sabia na realidade o que era um seminário de vida, mas fui atraído por essa experiência, por saber que existia um Deus e que ele me amava de forma tão pessoal, de forma única, muito embora estivéssemos ali em vários, em uma multidão naquele evento, né? Então, realmente é algo que é uma decisão por Deus diária, né? Porque eu acho que a gente experimenta, né? A gente tem aquele despertar ali na fé, mas eu acredito que o que muda mais a nossa vida, eu acho que é a decisão diária, né? Primeiro de acreditar que realmente Deus ele age, Deus ele nos ama, né? E aí a gente tem várias, seja por meio de milagres, de curas, enfim. Mas eu acho que o que transforma a nossa vida é uma decisão diária de acreditar nesse amor, né? Por meio da oração, por meio da oferta de vida. Então acho que tudo isso vai fecundando na nossa vida e eu acho que vai transbordando também na vida dos demais. Eu espero ter respondido aí essa primeira É, pergunta. isso mesmo. Essa foi a sua primeira experiência, né? E como foi os seus primeiros passos em relação a descobrir o ser Shalom na sua vida, né? A descoberta do ser Shalom. Opa, eu fiquei aqui no meio do M, será que eu saio daqui? Não deu para sair. Pois muito bem, o ser Shalom, assim, na minha história de vida, aconteceu, né, primeiro esse despertar nessa ocasião no Hallelujah, posteriormente eu fiz o seminário de vida na cidade de Aquiraz, né, e aí desde já sou muito grato a Deus por ter me alcançado ali naquele centro de evangelização, ali na CE 0, né, 040 na cidade de Aquiraz. E aí, a partir dali, eu fui trilhando um caminho no grupo de oração. Eu lembro que era às terças à noite, então era uma oportunidade também. Era um grupo misto, então tinha pessoas de todas as idades nesse grupo de oração das terças à noite. E ali eu fui vivendo uma experiência de fé, conhecendo melhor os sacramentos, fazendo aquela experiência é, de consolidar na fé e no chamado, né, entendendo mais sobre a palavra de Deus, adentrando mais na dimensão da Lexio Divina, sendo acompanhado pelo coordenador de grupo, né, que eu acho que é algo muito, muito marcante, eu acho que é algo que na sociedade atual é muito difícil que nós tenhamos alguém que se dispõe a nos escutar e nos orientar em diversas áreas da nossa vida. Eu acho que uma das coisas que me fez muito atrair para esse caminho de ser Shalom, de descobrir, também foi esse movimento de pastoreio muito próximo, assim, né, nos grupos de oração, e aí eu segui no grupo de oração. E em um determinado momento, para vocês terem ideia, eu passei em 2011, né? Então 2012, 2013. E aí em 2013 eu fui para a Jornada do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Onde eu tive a graça e a oportunidade de ver o Papa de muito perto e conviver também com os missionários da comunidade Shalom, né? Claro que em Aquiraz já havia a diaconia, né? Que é a sede da comunidade. Então havia missionários que moravam lá, mas nosso convívio não era tão intenso, né? E aí foi se intensificando na jornada porque eram dias que você amanhecia e anoitecia com os missionários, né? E aí era muito interessante. Pois muito bem, e aí a partir dessa experiência da jornada, lá eu tive uma experiência vocacional. Então eu saí de lá e eu lembro muito bem que antes de terminar a jornada eu perguntei para o meu pastor de grupo de oração que estava também comigo na jornada, o que é a comunidade de vida, né? O que é a comunidade de aliança? E ele me explicou a missão, né, da comunidade Vive, da missão da comunidade Aliança, e ali eu tive a certeza, não, realmente sou comunidade Aliança, porque desde da definição isso já me encantou e já me apaixonou. Quando eu retornei à Fortaleza, e aí voltei para os grupos de oração, para o grupo de oração, eu já voltei com uma nova mentalidade, uma nova certeza de ser Shalom, né? E é muito interessante, porque eu sempre pensava assim, né? Meu Deus, eu acho que essa vida não é para mim, né? Mas a partir dessa experiência eu tive realmente, não, eu realmente
sou vocacionado à missão, né? Eu sou realmente Shalom, é aqui o meu lugar. Então eu fui e trilhei o vocacional, à época, acho que era a Rayane Alves que coordenava, né? Hoje ela até está na Paróquia do Carmo, ou é no Shalom da Paz, não me recordo bem. E ela foi nossa coordenadora vocacional lá em Aquiraz, nós trilhamos o caminho, eu trilhei com meus irmãos para a comunidade de Aliança, fiz um ano de vocacional ali, aquele momento de saber mais o que é a comunidade Shalom, e logo ingressei na comunidade como postulante em Fortaleza, na missão de Fortaleza, porque à época não havia em Aquiraz ainda célula, posteriormente foi realmente surgindo, mas nesse primeiro momento em Fortaleza. Olha aí, que legal. Wendel, e agora, né? Como foi esse processo para o celibato? Fazer os seus primeiros votos no celibato, né? Pronto, falando um pouco sobre o celibato, que eu acho que é o tema que a gente quer Sim, citar mais. de Assim. fato. Pois muito bem, porque quando a gente está trilhando o caminho dentro da vocação Shalom, no postulantado, no discipulado, mas sobretudo no discipulado, a comunidade nos orienta e nos recomenda que nós já comecemos a pensar acerca do nosso estado de vida. Wendel, o que é estado de vida? Bom, o estado de vida é aquilo que, junto com a minha consagração de vida, vai me tornar pleno diante da minha oferta, vai dar uma maior fecundidade à minha resposta, né? Vai me completar, digamos assim, né, de modo muito concreto na vivência da missão, do apostolado, daquilo que nós somos. E durante o meu vocacional, né, eu trilhei um caminho de namoro, né, porque na minha cabeça ainda, né, quando nós, assim, na comunidade de aliança, acho que por quase não haver celibatários, por quase não haver padres, muitas vezes a gente fica muito ali naquela ideia de que a comunidade de aliança só existe o matrimônio, né? E aí eu acho que na minha época foi um pouco disso, mas eu acho que foi realmente a condução de Deus para aquele momento que eu trilhasse um caminho de namoro, e foi muito bom, muito saudável. Então, durante o meu postulantado, né, eu trilhei esse caminho. E durante o meu discipulado, que é o tempo que a comunidade realmente recomenda que a gente aprofunde nesse tema do estado de vida, eu fui viver no meu D1, uma reciclagem, cujo tema era sobre Nossa Senhora. Não sei se o Jonas lembra assim, bem o tema. Sim. Mas Com licença, pera ainda, que eu tenho um livrinho bem aqui, ó. Eu tenho o livro, se você quiser. Ó. Pois muito bem, ó. Eu sou tua mãe. Pronto, foi essa reciclagem aí onde eu me senti pela primeira vez chamado ao celibato. Mas ainda como foi isso, né? Eu fui rezar, né? Eu fui de coração disposto a discernir realmente o meu estado de vida. E aí eu acho que é onde parte, né? Eu acho que uma coisa que eu já quero deixar para quem já está nos acompanhando aqui a nossa live é a admissão da disposição do nosso coração de forma sincera discernir nosso estado de vida, né? Porque muitas vezes a gente acha que já está tudo decidido, nossa vida já está toda ali delineada nos nossos planos, né? E quando eu fui para a reciclagem, eu fui de forma muito aberta, né? Com o coração sincero para escutar a Deus, né? E eu já estava encaminhando para o terceiro ano de namoro, né? Então eu queria realmente fechar o discernimento com as passagens direitinho para encaminhar o pedido de noivado, né? Porque já estava realmente no tempo, né? E aí eu fui e tudo. Então, nos primeiros momentos, quando eu cheguei na reciclagem já foi algo muito diferente, porque era uma reciclagem que Xadá, eu acho que foi a última reciclagem que houve no mosteiro, no mosteiro, porque eu acho que depois de lá foi para a Rainha do Sertão, né? Foi muito diferente essa reciclagem, porque eu estava muito calado, o movimento interior dentro de mim já estava muito diferente. Então eu sentia muito a presença de Deus, assim, né? Fui rezar, então nos primeiros momentos, assim, Deus já foi falando muito fortemente por meio de uma passagem no Cântico dos Cânticos, e sobre o celibato. Né? E aí, quando eu vi essa passagem, eu fiquei muito. Sim, foi um misto, né? E aí. Mas não foi. Mas eu ainda você discerniu tudo isso por causa de uma passagem? Não, não foi assim. Né? Depois dessa passagem, eu me senti muito inquieto, né? E aí eu fui. Né? Para vocês terem ideia, eu fui pedindo sinais, né? E assim, Deus ele dá sinais, né? Acho que cabe a nós abrirmos os nossos olhos. Acho que é importante isso. Mas, por exemplo, quando eu tive esse primeiro impacto, logo em seguida eu fui me aprofundando diante de Deus, assim, né? Fui me colocando de forma bem aberta, né? Senhor, realmente é isso,
ou não, né? E aí foi muito interessante, porque Deus foi dando sinais. Por exemplo, eu lembro que eu fui rezar numa capela que era um pouco distante, e essa capela não havia o Santíssimo Sacramento lá, né? E aí eu pedi, né? Olha, Senhor, realmente, a partir de amanhã, eu acho que seria muito bom que tu viesse para essa capela. Então eu fui trilhando ali um diálogo com Deus mesmo, assim, né? Ô Jesus, realmente venha pra cá, fique mais próximo ao meu quarto, olha aí na frente do meu quarto. E aí, depois dessa passagem, eu disse, Senhor, realmente, se for realmente isso que eu tô pensando nessa passagem, venha pra cá, né, vamos viver junto. E aí, no outro dia de manhã, o ministro passou e levou Jesus pra essa capela. Então, assim, Olha. aí o que acontece? Aí, durante a reciclagem, eu fui, né, conversando com Jesus, Jesus, é isso mesmo. Aí, pronto, eu me aproximei de uma irmã e tal. E a gente foi partilhando a nossa vida. E aí, em determinado momento, ela me disse que era celibatária. E pasmem, a única da reciclagem, né? E aí, foi muito interessante, porque nós fomos realmente ali trilhando, caminhando essa amizade. Eu fui entendendo, fazendo essa leitura dos sinais de Deus. Quando eu saí dessa reciclagem, eu já saí com essa certeza, né? Com essa certeza. Eu saí inquieto, humanamente falando, porque realmente eu vinha, né, trilhando um caminho de namoro, né? Mas eu já sabia dentro de mim que algo ia acontecer. E aí a minha disposição foi, Jesus, é o seguinte, eu não vou terminar meu namoro, é o seguinte, você, se realmente isso aqui for da tua vontade, tudo vai se encaminhar conforme os teus desígnios, né? Então, quando eu saí da reciclagem, eu continuei namorando normalmente, né? E tudo. Então, eu fiz, para vocês terem uma ideia, minha reciclagem em julho, aí para quem não sabe, a reciclagem é um retiro de 10 dias que os membros da comunidade, desde o postulantado, fazem anualmente, né? E aí eu passei agosto, setembro, e aí fui tratando meu namoro normalmente, né? Mas as coisas foram adquirindo uma, uma nova, uma nova vestimenta, assim. Foram coisas mudando, assim, as coisas do meu namoro foram mudando de forma muito, assim, o que nós fazíamos continuávamos fazendo, inovávamos ali na rotina, mas não havia aquela, não sei, nem explicar assim, mas aí pronto, a gente começou a conversar e foi interessante porque quando a minha época, a minha namorada fez a reciclagem dela, então a gente voltou e a gente conversou, e a gente terminou o nosso namoro e eu fui trilhar meu caminho para o celibato com muita liberdade. Eu acho que o que está realmente muito forte, eu acho que é essa disposição do nosso coração de abraçar aquilo que a gente escuta da voz de Deus, né? Então eu acho que é muito importante essa disposição, como eu falei, e sempre, né, procurando o caminho da partilha com os nossos formadores pessoais, comunitários, para realmente darmos uma resposta madura, seja qual for o nosso estado de vida, né? No meu caso foi o celibato, e de modo algum me arrependo de ter dado o meu sim, de ter trilhado esse caminho, né? É isso aí. Agora o negócio vai ficar mais forte. Eu tô aqui com a passagem. Aquele. A passagem é aquela. Cadê? Tá aqui. Não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira. É essa? Sim, sim. Olha aí. Fiz, Essa é a fiz, primeira, né? fiz o Primeira dever de de casa, algumas. né? Eu tô aqui com a pesquisa, toda pronta. Mas sim, quiser partilhar mais sobre ela, não sei. Não, foi muito interessante, porque nessa primeira passagem o que mais me impactou foi que o livro do Cântico, primeiro, eu não sabia que o Cântico dos Cânticos era um livro da Esponsal? Bíblia. Ah, Não, eu não tá. sabia que era livro da Bíblia, eu achava que era tipo assim, um livro de um santo, Ah, enfim. sim. Opa. Mas quando eu abri que eu vi Cânticos, eu me nossa, Cânticos. Ai, Cânticos tem aqui, porque é um livro bem pequeno, né? E Aham. aí são tipo poemas realmente. E a Sim. maioria deles falam para o feminino. E essa parte, né, essa primeira passagem, Deus falava para o masculino, né? E Uhum. assim, pra mim foi assim, quando eu bati o olho, sabe aquelas passagens que você sente que você abre assim, meu Eita, Deus, que coisa Jesus, essa aqui tu escreveu pra mim. exatamente. Então, Tem assim, acho essas que uma das coisas que mais passagens. me chamaram a atenção foi isso, né? Mais uma vez eu quero dizer, você não vai discernir a sua vida por meio de uma passagem, apenas de um Uhum. sinal, mas de um conjunto, de um contexto. Como eu falei, eu acho que é a disposição do nosso coração de entender o caminho e a vontade de Deus pra gente e mais do que isso, eu acho que a nossa adesão, né? Porque eu costumo sempre falar, quando eu falo sobre o celibato, eu sempre falo assim, eu acho que existem três grandes momentos, né? Eu acho que o momento de você conhecer,
né, o celibato, saber o que é, né, qual é a essência, qual é a missão, seja na comunidade de vida, seja na comunidade além. Acho que o segundo momento, acho que é mais o acolher, o aceitar, né, quando você é chamado para essa vocação, o celibato. Uhum. E eu acho que a terceira grande etapa, assim, eu acho que é o viver. É você aderir e você viver e partir para a luta, né? Uhum. Porque é interessante, eu estava um dia desse refletindo sobre muitas pessoas que vão partilhando assim, eu realmente, né? Só abrindo aqui um parênteses, tá, gente? O celibato é um estado de vida que ele é muito dependente da nossa consagração de vida. Então, realmente, dentro das novas comunidades, nós temos esse estado de vida do celibato consagrado pelo reino dos céus. Então, o celibato ele não se encerra em si, mas ele é em vista do reino dos céus. E, além disso, eu oferto a constituição de uma família biológica para me doar a minha vida inteiramente pelo reino, né, em prol do outro, que é Deus, do outro, que é meu irmão, e para ser um sinal de fecundidade máxima e um sinal escatológico. O que é ser um sinal escatológico? É dizer para o mundo que, né, na eternidade todos nós seremos celibatários, né? Não nos daremos em casamento, viveremos como anjos que louvam a Deus. Então, mais nesse sentido, né? Então, aí voltando um pouco para o que eu estava falando a respeito do caminho, né? Então, é muito importante essa partilha com os formadores, né? Esse conhecer o celibato, né? Muitas pessoas têm muitos receios, trazem muitos estereótipos acerca do celibato, acham que... né? E aí eu estava até... Há um livro do padre Raniero Cantalamessa que aborda o tema do celibato, que ele fala renunciar a todas as mulheres do mundo para abraçar o celibato. Quantitativamente, não é tão diferente de eu renunciar a todas as mulheres do mundo para constituir com uma mulher uma família. Né? Então, assim, numericamente, de 0 para 1 não tem muita diferença. Né? Mas acho que a missão, é você viver a missão. Acho que vai muito mais além do que você se abster de ter uma família biológica. Mas há toda uma dimensão. Né? Acho que uma dimensão de inteireza do nosso coração, da nossa memória, da nossa postura no mundo, né? Eu acho que o celibatário é aquele que com muita propriedade vai abraçando a missão, dentro da comunidade ou fora dela, mas acho que também profissionalmente vai sendo aquela pessoa que vai ali se integrando com os demais estados de vida de forma muito concreta. Acho que a capilaridade que um celibatário tem, ela é muito, muito impressionante, assim, porque você vai percebendo nos frutos, né? As pessoas vão sendo atraídas pelo seu estado de vida, pela sua amizade. Enfim, eu acho que tudo faz parte realmente desse movimento, né? De abraçar uma vida celibatária de forma concreta, madura, inteira, né? Sem aqueles estereótipos que a gente muitas vezes forma, né? O celibatário é aquele que não encontrou ninguém, né? O celibatário é aquele que tendo tentado de todas as formas ser sacerdote, ou tendo tentado de todas as formas se casar e não conseguindo abraçar o celibato. Mas não é assim. O celibato, ele é algo que revela aquilo que de mais pleno pode existir em mim, que é realmente a presença de um Deus que é vivo e que nos deseja pleno para o outro. É como qualquer outro estado de vida. É verdade. Um outro trecho, esse material que eu estou pegando aqui para explorar é o seu testemunho que está no Conchalon, né? Que inclusive vai sair nas redes sociais do Conchalon, no Facebook e no Twitter, e agora às 10 horas, né? Às 10 horas esse testemunho vai estar lá disponível, porque no Conchalon, assim, a gente trabalhou essa semana a Semana do Celibato, né? Destacando alguns testemunhos de celibato. Mas uma das coisas que você coloca no seu testemunho que é muito legal e muito forte também, porque a gente percebe que existe realmente uma grande coerência na vontade de Deus, aquele trecho da escuta, né, que você partilha, que foi importante também nesse processo, né, da revista Escuta, aliás, né, quando diz o Senhor, neste tempo de grande ação de meu espírito, quero chamar jovens ao celibato, quero a oferta de jovens que se sintam pequenos e fracos, mas que queiram se entregar por inteiro a mim, como oferta em favor da ação do meu espírito na comunidade. E você é jovem, né? Assim, eu não perguntei a idade, mas você pode falar aí, porque é jovem, né? É um celibatário jovem, alguém que escolheu
assumir o seu estado de vida ainda jovem, como sacerdotes, né, jovens que entram no seminário para trilhar o caminho para o sacerdócio, como também um casal que jovem, né, depois de um processo de discernimento e tudo, enfim, assume também o seu estado de vida. Você, como celibatário, quis fazer isso também, né? Comenta um pouco como foi esse processo, assim. Bom, quando você fala dessa profecia, e é interessante porque ela realmente faz parte de forma muito concreta do meu caminho, né? Como eu falei para vocês, há um conjunto, né? Quando a gente decide, né? Não é nem quando a gente decide, eu acho que quando Deus ele gera esse movimento, né? E que a gente percebe que é o tempo de discernir o estado de vida, é o tempo daquela escuta, é o tempo de primeiro você olhar para a sua vida e na sua vida identificar traços na sua história que vão revelando o seu estado de vida. Ainda mais além disso, né, eu acho que tem a dimensão de você entender os sinais, como eu falei anteriormente. E eu vinha trilhando, né, desde essa reciclagem, que foi a primeira vez em que o Senhor ele me falou sobre isso, e aí fui trilhando e tudo. Eu lembro, eu falei para vocês que foi no mês de julho a reciclagem que eu fiz. Então, em fevereiro, para vocês terem ideia, eu participei do retiro, porque meu ministério, eu atuo na assessoria de promoção humana, na diaconia geral. Então, Falaremos já sobre o ministério, como ele é importante, né? Isso. Aí, então, eu participei desse retiro, né, com o nosso moderador Moisés, onde ele falou a respeito dessa profecia. Né? E aí eu fui lembrando, né, que ele ia falando do levante de Nossa Senhora, jovens enamorados, que abraçavam o celibato e que, como uma resposta, né, mariana para a comunidade, elevava a qualidade da nossa oferta, do nosso corpo comunitário, pela intercessão, mas pela doação integral. E aí, quando ele ia falando isso, eu ia lembrando de todo o caminho da reciclagem, né, de Nossa Senhora, né? Eu ia lembrando de todos esses sinais concretos, né? E ali, quando eu saí daquele retiro, eu disse, não, realmente é isso. Realmente eu não tenho mais o que pensar, né? E aí foi quando eu saí desse retiro, eu lembro muito bem que eu procurei minha formadora comunitária e aí decidi trilhar com ela o caminho do celibato formativo. E aí acho que fica a dica, hashtag, né, para aqueles que nesse tempo, né, sejam jovens ou sejam se sentem realmente atraídos ao celibato, rezar, né, e viver essa experiência de celibato formativo, que é algo muito positivo e que é algo que nos ajuda. Porque quando nós vivemos numa agitação do mundo, né, é muito interessante, porque eu acho que eu acho que da castidade, o tema da pureza, né, ele é um tema que ele é muito pertinente hoje, né? Acho que é um dos temas mais relevantes no caminho de fé que a gente vai fazendo, vai trilhando, porque o mundo hoje está muito sexualizado, né? Instrumentaliza o corpo, né? O hedonismo, né? Aquele prazer pelo prazer, o relativismo, né? O outro só me importa enquanto o outro tem algo para me oferecer, enfim. Então, o celibato formativo ele vem ordenando tudo isso. E além disso, né, o celibato formativo ele vai elevando a qualidade da minha vida espiritual, a qualidade ali da minha vivência de oração pessoal, de formação, né, com os meus formandos, com os meus acompanhandos do grupo. Então, essa é uma dica assim, muito importante, mas é muito interessante, porque nessa época foi a época em que realmente eu decidi, não, realmente é isso. Realmente, né, é o celibato. E aí eu entrei na etapa que eu falei para vocês, que foi a etapa de viver. Né? Foi a etapa já de buscar viver, de me aproximar mais dos irmãos celibatários mais antigos, porque é uma oportunidade também de conhecer o estilo de vida, porque a vocação ao celibato, ela compreende diversas áreas, né? O ser homem, o se relacionar, até a forma como você arruma a sua casa, né? Ela vai exprimindo aquilo que é o celibato, né? É uma vida ordenada, né? Eu acho que a nossa memória, a nossa vontade, o nosso humor, os nossos sentidos, todos eles vão sendo ordenados para esse amor realmente vivido na carne, né?
Ah, Wendel, mas então quer dizer que agora você não se apaixona? Quer dizer que agora você é vacinado? Não tem, não tem, não existe isso, tá? Ai, Wendel, eu sou chamado ao celibato, mas eu não tenho coragem de dar o meu sim, eu não tenho coragem de dar o passo, eu não tenho coragem de sequer de me aproximar dos celibatários, porque eu tenho muita insegurança em mim. Eu acho que eu vou cair, eu acho que eu não vou ser fiel. Eu te pergunto, quando um casal, quando os noivos, eles vão ao altar, será que eles não têm os mesmos questionamentos? Aquele Será frio que, na barriga, né? Eita, será? será que é essa? Será que é essa mulher mesmo? Né? Será que é isso? Será que é esse meu estado de vida? Enfim, então assim, eu acho que a gente não deve se paralisar nas inseguranças, porque elas vão existir em qualquer estado de vida, em qualquer realidade. Então eu acho que com muita liberdade, eu acho que com muita honestidade diante de Deus, a gente vai dar o nosso sim. E aí a gente vai viver, a gente vai lutar todos os dias. Porque a vivência de qualquer estado de vida, ela se dá no dia a dia. A disposição e no desejo de conhecer, aceitar e viver. Porque são movimentos cíclicos que nunca terminam. Né? Porque a gente nunca vai saber tudo. É verdade. Olha, deixa eu ver, chegou uma pergunta por aqui. Ai, meu Deus, não sei se consigo abrir. Pronto. Uma pergunta. É possível. Vou botar aqui. É possível o chamado ao estado de vida. Que o chamado ao estado de vida seja despertado antes mesmo de entrar na comunidade? Sim, sim. Olha, os sacerdotes da comunidade de aliança, em sua maioria, ingressam na comunidade na vocação, tendo já discernido seu estado de vida como sacerdotes. Né? Então, assim, o estado de vida, por exemplo, os casais, as famílias, quando ingressam na comunidade Shalom, já sendo casadas, então elas já vivem o estado de vida, elas já escutaram de Deus, né? Porque é muito interessante, o estado de vida, ele é algo muito sério, né? Inclusive, os celibatários, eles fazem os votos para a igreja no carisma, mas para a igreja. Né? Nós professamos os votos de castidade. A aliança professa os votos de castidade e a comunidade de vida, o de pobreza, obediência e castidade. Para a igreja no carisma. Isso é muito interessante, porque isso expressa a seriedade que é o estado de vida. Um casal é casado, assim, né? Então, dentro da vocação ou fora dela. Um padre, ele é padre para a igreja, né? Na vocação ou fora dela. Então, assim, para vocês terem noção de como é importante o estado de vida, como é algo que nos completa realmente, né? É isso aí. Assim, a gente ainda tem alguns temas para partilhar, né? A gente já começou até a tocar num deles, que foi quando você falava sobre os medos, né? Mas diante daquilo que você foi vivendo, né? Não sei se tu falou a tua idade, mas eu perguntei. 27. Ou 26. Meu Deus, eu nem lembro mais. Mas quando eu fiz os meus votos, eu sou de 94, galera. Eu Façam acho a que é conta aí. 25. Eu acho que é 25, porque aqui no Não, testemunho sou. de 2019 tem dizendo que tu tinha 24. Eu Eu não lembro, assim. Eu sou de 94, galera. Façam faço as as contas. contas, né? Mas Ok. quando eu fiz os meus votos, eu fiz interessante, no mês de junho, né? E em julho eu fiz 25. Então eu fiz ainda com 24, mas Ah, no mês seguinte sim. fiz 25. Então Olha talvez aí. seja essa diferençazinha aí, Jonas, na matéria. É Tá verdade, é certo? verdade. Enfim. Mas em relação ainda aos medos, né? Por conta da idade, por conta. Enfim. Medos que foram surgindo ao longo desse caminho e que surge ainda hoje, né? Sim, sim. Os medos e as inseguranças, como eu falei, quando eles tornam-se um entrave para que eu dê o meu primeiro passo, eu acho que é muito, muito prejudicial. Mas uma vez que você acolhe, uma vez que você busca viver, uma vez que você dá o seu sim, as inseguranças que vão surgindo, elas são até interessantes, são até importantes, porque, primeiro, elas vão revelando a minha limitação, né? O meu ser pecador, o meu ser incompleto, humanamente falando, né?
podem alimentar a humildade, eu acho que é muito importante, né? É uma virtude, eu acho que singular para qualquer via de santidade, seja como celibatário, seja como casado. Mas as inseguranças e os medos, elas também devem ser um combustível para nós darmos o nosso sim, para nós nos superarmos, para nós... E vão ter momentos que a gente vai cair mesmo, em pecados, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa condição. Mas o meu estado de vida, ele me planifica de tal forma que ele vai me dar o sustento diário para que eu reaja a essas quedas, né? Porque não importa a minha queda, o que importa é a forma como eu levanto, né? Assim que a gente aprende. Então, a forma como eu levanto, né, está relacionada com o celibato que eu vivo, né? Está relacionado, né? Porque quando eu vivo realmente um celibato fecundo na carne, né, eu tenho uma vida comunitária, né? E aí é interessante pontuar, né, que a comunidade, a vida comunitária para um celibatário, ela é importantíssima, mais, eu diria mais do que nos outros estados de vida. Por quê? Porque o celibatário ele renuncia a formar uma família biológica. Então, qual é a família dele, né? Claro, o pai, a mãe, enfim. Mas a comunidade ela torna-se de forma muito concreta a nossa família. Então, relacionar-se na comunidade com os irmãos é algo muito importante. E isso vai sendo um auxílio para superar os medos e as inseguranças. Talvez, como eu falei já, a capilaridade, né, o relacionamento com os demais estados de vida, elas são importantíssimas para superar esses medos, essas inseguranças. E como eu falei, medo em todos os estados de vida, inseguranças em todos os estados de vida você vai encontrar. A forma como você supera isso é que vai te definir, te amadurecer, te fazer melhorar e progredir. É isso mesmo. E agora vamos lá, falar sobre os jovens, né? Os jovens e os pobres. Eles são o sentido, muitas vezes, né, da nossa oferta como vocação Shalom, e especialmente, né, para os celibatários, né, que têm esse compromisso, né, ainda mais na evangelização deles. E você, em relação ao seu ministério, né, que trabalha de frente mesmo, né, com os pobres, com aqueles que Deus ele mais ama, né, pode-se dizer. Sim. Eu acho que na minha vida eu sou um testemunho muito concreto da vontade de Deus por meio da revista Escuta, né? Eu acho que realmente o que eu vivo hoje já é o fruto de uma profecia. Uma profecia nos dada pela escuta. E aí é interessante porque os jovens e os pobres, eles fazem parte da profecia. Então, assim, a gente consegue conectar muito, muito claramente a missão do jovem celibatário quando o jovem torna-se o nosso filho e o pobre torna-se o nosso irmão. Né? Como na revista Escuta nos diz mesmo. Bem forte, realmente Com isso. os jovens, Esse olhar, né? aos pobres. Ter esse olhar, ter esse contato direto, né? E exercendo, sobretudo, a paternidade. E aí é interessante porque a paternidade celibatária, talvez ela alcance áreas que outros estados de vida talvez não alcancem. Da mesma forma que o sacerdote alcança áreas que nós não alcançamos na vida das almas, na vida dos jovens, na vida dos pobres. Por isso que é importante que nós realmente demos a nossa resposta se nós somos chamados ao celibato pelo reino. Toda vez que eu não abraço esse chamado, que eu postergo esse chamado, eu não apenas barro a graça na minha vida, mas eu acho que também na vida de muitos outros. Né? E eu acho que realmente é ter essa consciência, essa abertura. Então acho que é isso, assim, eu espero. Assim, na minha vivência, eu acho que é muito forte a dimensão da missão. Né? Eu acho que o celibatário, naturalmente, ele vai vivendo a missão de uma forma muito concreta, de uma forma muito singular, e você vai realmente tendo ali aqueles frutos concretos, né? Aquela paternidade, né? Assim, as pessoas vêm nos procurando para partilhar coisas sobre... E aí é interessante, porque inclusive os pobres, né? Com toda a sua humildade, né? Eles veem em nós, né? Porque são os filhos do esposo.
não adianta a gente achar que não, né? Os pobres são os filhos do esposo. Então, assim, como é que nós, celibatários, vamos negligenciar os nossos filhos sim, diretamente? Entende? Uhum. Então, eu acho que é interessante porque há uma conexão intrínseca entre os pobres e os celibatários. Você pode pegar a Madalena, né, a própria Jaqueline Matias, Giovana Freitas, pessoas que que vivem o celibato de forma muito autêntica e concreta, são Tem pessoas um que amor são. especial pelos jovens, não é A Ana verdade? Payane, que acabou de entrar aqui na nossa live, é um exemplo disso, né? Vive o celibato e nele vai expressando ali a maternidade junto aos mais pobres. Então acho que há uma Sim. conexão muito íntima entre o celibatário e os pobres. Né? Como eu falei, são os filhos do esposo, são os filhos prediletos, e mais do que isso, eles fazem as vezes de Jesus, que é algo que Deus tem nos falado muito, né, de forma passiva, mas fazem as vezes de Jesus. E isso é muito importante, isso é Uhum. muito singular. E eu acho que é um tesouro. É muito questionável um celibatário que ainda não teve uma experiência forte de paternidade e maternidade com os mais pobres. Sim, eu lembro daquele santo, eu não recordo qual é, mas que o prefeito da cidade pediu para que ele mostrasse o tesouro da igreja, né? E aí ele mostrou um espaço Estevão. cheio de pobres, de viúvas, de órfãos. Aí ele disse que aquele era o Diácono tesouro da Lourenço, igreja. perdão, acho que foi Diácono. Foi recente, o padre Denis contou essa história recentemente na missa. Mas é verdade, essa dimensão de tesouro da igreja. É muito forte isso pra gente, né? E isso que você está dizendo em relação a essa, de fato, essa relação, né, entre o celibatário e o pobre, eu nunca tinha parado para pensar e nunca tinha escutado também essa relação como um filho, né? Como um filho. Os pobres são os filhos do esposo, né? Os filhos prediletos do esposo, né? É forte, Wendel, muito forte sua partilha. Mas vamos para frente, né? Outra coisa que a gente ia partilhar ainda era sobre testemunhos de evangelização, testemunhos de experiências que você foi tendo de forma mais concreta, né, na vivência do seu chamado, né? Algum jovem que você encontrou, algum pobre que te marcou. Sim, sim. A gente tem, assim, eu tenho muitas histórias, assim, né? Mas eu acho que teve uma que eu estava gravando a formação do Ministério de Promoção Humana, inclusive, assim, um abraço a todos os membros do Ministério, se vocês estiverem assistindo essa live. Mas eu já falei na formação do Ministério, acredito que do mês passado, mas é uma experiência que eu fiz com uma pessoa em situação de rua chamada Jean, que pouco tempo depois de eu haver sofrido um assalto muito sério, onde o meu carro, né, levaram meu carro e foi muito traumático para mim. Eu lembro que eu passei um tempo sem dirigir, então eu andava muito assustado. E eu, pouco tempo depois, consegui recuperar meu carro, né, dei uma ajeitadinha nele. E eu era núcleo do Centro de Evangelização do bairro Messejana e eu um determinado sábado eu tive que passar lá com um amigo meu, né, para nós pegarmos alguns materiais litúrgicos para o retiro de CACV que estava acontecendo, né, no bairro Messejana. E aí a gente foi lá e quando a gente estava saindo ali do centro de evangelização, né, nós nos deparamos com duas pessoas em situação de rua. Né? Aquele momento para mim foi chocante, porque eu pensei, meu Deus, eu posso voltar e fechar a porta na cara deles, né? Porque eu tinha tudo para fazer isso, porque eu estava muito assustado, eu tinha, né, eu estava traumatizado pelo assalto que eu tinha sofrido, mas eu, né, segui a voz do meu coração, né? E aí eu falei assim, boa tarde, o sol muito forte, você quer entrar, tá aqui na sombra? Não, ficar aqui mesmo. Mas também dava a sombrazinha da entrada e nós sentamos no chão, né? Sentei no chão com eles e aí a gente foi conversando, né? Um deles era asmático e a filha ele não estava passando muito, ele não estava bem, mas também não estava mal, assim, ele estava conseguindo falar. Né? E a filhinha dele era uma bebê e estava no hospital muito mal com asma, né? E o outro chamava-se Jean. Né? E aí eu conversei com ele, e aí foi muito forte a experiência.
E aí ele falou, eu não tenho para onde ir, eu queria muito um local pelo menos para eu tomar banho, enfim. E o nosso centro de evangelização não tinha essa estrutura, então o que foi que eu fiz? Eu passei o endereço para ele da Casa São Francisco no centro, na nossa casa de acolhimento para pessoas em situação de rua, e dei todas as coordenadas, dei o número do coordenador, mas ele não tinha celular, então não adiantava muito, mas eu expliquei que lá eles iriam acolhê-lo e oferecer lá para ele, né, a refeição, enfim. E foi muito interessante, porque nós fomos para esse retiro, rezamos por eles, Deus falou e foi muito interessante. E aí dei prosseguimento no meu dia, quando foi à noite, voltei para o centro de evangelização, para abrir o centro de evangelização, acolher os jovens, né? E, e ele retornou, o Jean, né? Ele retornou no Shalom, me procurou, né? E aí ele estava banhado, ele estava com outra roupa, e ele voltou para agradecer. Ele disse, não, eu queria agradecer a você, porque eu consegui, na Casa São Francisco, lá eu fui acolhido, lá eu fiz Que a minha higiene legal. pessoal, lá né, e eu voltei realmente para agradecer esse dia, né, porque foi muito bom e tudo. Claro, né, de forma muito simples, ele ia falando, né, com todas as suas limitações. Mas naquele momento eu fui tocando nessa experiência, né, de superação, mas eu acho que de mim mesmo, né? De ter me desafiado, de ter me colocado ali, né? Diante daquele susto, ter colocado em primeiro lugar o meu celibato, em primeiro lugar a minha missão. E ele voltou mais umas duas vezes para lá e a gente conversava. Ele hesitava muito de entrar no jardim para receber oração e aconselhamento, né? Mas aí eu insistia e ele ia. Então ele voltou ainda umas duas vezes. Então essa eu acho que foi uma experiência marcante, mas pelo contexto que eu estava vivendo. E eu acho que ficou muito impresso no coração, no meu coração e no coração dele, aquele momento. Eu não sei, eu não sei onde ele está, eu não sei como, como ele está hoje, eu não sei onde ele vive, eu não sei nem sequer se está vivo. Mas aquele dia, eu acho que ele experimentou da misericórdia, eu acho que ele experimentou da gratuidade do amor de Deus assim para a vida dele. Eu acho que isso faz a diferença, né? Eu acho que isso deixa marcas. Eu acho que isso gera um novo ânimo na vida dos pobres, mas também na nossa, nesse movimento, né, de nos doarmos, de dizermos vale a pena, né? É isso Eu mesmo. acho que é isso. Assim, e por fim, você faz parte do projeto Amigo dos Pobres, né? Eu acho que não teria como terminar essa live sem você partilhar um pouco sobre essa experiência, né? Sobre essa inspiração de Deus em relação à evangelização dos pobres na cidade aqui de Fortaleza, né? Sim, sim. Interessante porque o nosso trabalho com a pessoa em situação de rua, ele já é um trabalho um pouco longo, né? Antigo, Assim, né? né? Antigo, né? Só que nos últimos anos nós vínhamos, né, reestruturando, em um processo de reestruturação da Casa São Francisco, no centro da cidade, que trabalha, né, com esse público. Nós reformulamos, né, as atividades da casa, funcionamos agora pela manhã, passamos a funcionar pela manhã e não mais manhã e noite, né, porque nós estávamos com uma série de limitações financeiras e também de pessoas disponíveis para aderir mesmo ao projeto. E nessa pandemia foi assim uma resposta de Deus muito grande nos nossos trabalhos com a pessoa em situação de rua, em especial na Casa São Francisco, mas também nas outras realidades, né? Nós fomos começando trabalhos com a pessoa em situação de rua em Aparangaba, né? Em outros centros de evangelização, e isso foi muito providencial, porque as pessoas começaram a se engajar mais nessas nossas frentes de trabalho. Eu acho que também contou o fato de nossas outras casas de promoção humana estarem fechadas também, né? Acho que as pessoas ficaram muito motivadas, eu acho que ficaram muito realmente ali sensibilizadas com as pessoas em situação de rua, porque elas realmente não têm a quem recorrer, elas não têm como se isolar. Então, nós começamos um trabalho, né, muito focado nesse público. E esse trabalho foi ganhando forma, e esse trabalho foi ganhando engajamento, e os irmãos foram, né, em especial do Economato também, eles abraçaram e eles
assim, foram Ave Maria, nossa, né, a arrecadação, eles abraçaram, acho que isso fez com que os nossos trabalhadores em situação de rua hoje, né, por meio do projeto Amigo dos Pobres, eles tomassem uma nova identidade, né, uma nova missão, né, um novo ardor, tanto na evangelização nas praças, como no acolhimento mesmo, né? Nós abrimos a nossa casa para a higiene deles, né? Durante um mês, se eu não me engano, mês de maio, nós abrimos, né, uma casa lá na Aerolândia, em que acolheu também algumas pessoas em situação de rua que traziam sintomas do Covid, né? Só que a gente sabe da dificuldade que é mantê-los em uma casa, assim, né? Porque como eles já vivem na rua, então eles já são marcados por esse movimento de estarem nas ruas, de viverem em liberdade, enfim. Mas eu acho que também a dimensão das refeições foi algo muito positivo. Cestas básicas para as famílias carentes também, né? Muitas famílias também foram assistidas pelo projeto, não apenas as pessoas em situação de rua, mas as cestas básicas também foram assim, uma ajuda, um auxílio muito concreto na alimentação desse povo, né? E eu acho que é isso, né? Onde há amor, né, eu acho que sobra doação, né? Sobra arrecadação, né? Deus ele faz acontecer, porque quando nós colocamos amor, o resto é resto, né? O resto é acréscimo, né? Então, eu acho que foi muito disso. O projeto Amigo dos Pobres ele é uma resposta que vai alcançando, né, o coração das pessoas e nesse sentido vai realmente transformando a nossa vida e também a vida dos mais pobres, porque o que nós queremos não é simplesmente dar alguma coisa, né? O que nós queremos são vidas transformadas. Que as pessoas Bendito seja Deus. sintam o amor de Deus, aquela experiência que eu tive no Aleluia, né, que você teve, não sei aonde, mas você teve. No seminário de vida. No seminário de vida no Espírito Santo, os pobres tenham nas nossas casas, os pobres tenham nas nossas ações de promoção humana. Né? Sim. E eu acho que essa é a grande graça, alcançar os pobres por meio da nossa oferta. É a partilha do alimento, mas também a partilha do espírito, do espiritual. Mostrar para eles que eles são amados, assim como qualquer outra pessoa. Né? Pois sabemos que somos pobres. Né? Existem diversas dimensões da pobreza. A pobreza espiritual, a pobreza, né, material, propriamente, e a pobreza moral. Né? Então, todos nós somos pobres. Né? Então, o que é que me faz melhor do que eles? Né? Então, acho que essas reflexões são aquilo que nesse tempo de pandemia, onde a gente ficou em casa, teve tempo de refletir, foi um dos motivos para atrair tanta gente para o projeto. E nós seguimos nossas atividades, né, em Fortaleza, na Casa São Francisco. Inclusive, nós estamos sempre precisando de doações. Né? Esses dias estávamos precisando muito de feijão, né, e roupas para as pessoas em situação de rua, porque também nós temos esse trabalho de Os pontos de doação. Sim. Se quiser falar também. Eu não tenho ainda segurança de se na Parangaba já estão recebendo, mas eu acredito que sim. Parangaba, né? E no Shalom de Parangaba, que é na Casa São Pio, no caso, e a Casa São Francisco, no centro de Fortaleza, Rua Floriano Peixoto, 1717. É ali quase esquina com o Domingos Olímpio, no centro da cidade. E a sua presença é muito importante, a sua doação mais ainda, para o nosso projeto conseguir alcançar, né, o coração dos mais pobres. Amém. Agora é um negócio bem legal e bem rápido. Eu vou te perguntar e tu fala o que vier na cabeça, beleza? Beleza. Um santo. São João Paulo. Olha aí, uma música. Ai, meu Deus. São tantas. Ai, meu Deus, eu não sei o título da música, mas o trecho, não sei. Pronto. Um versículo bíblico importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Forte. E uma frase de um santo que te marca, que, enfim.
Eu vou falar uma frase que o padre Adler sempre fala, né? Somente aquele que te criou é capaz de te fazer feliz. Eu acho que essa é uma frase muito oportuna para esse tempo, né? Uhum. De pandemia, nesse tempo de privação que a gente vem vivendo. Eu acho que essa é uma frase. Eu não sei se é de algum santo, tá? Mas o É padre do Adler fala diácono, do muito. padre Adler, É, aliás. É isso mesmo. Pois, Wendel, muito obrigado pela sua partilha, muito obrigado pela sua presença nessa live, por testemunhar a alegria de ser celibatário, jovem celibatário, né? Por ser profecia, por ser remédio, né, para nós da comunidade, é uma grande alegria. E é isso, assim, se você quiser falar mais alguma coisa, só mostrar para vocês, esse é o sinal concreto, né, da importante, é eleição verdade. sobrenatural do Foca aí. celibatário, da decisão dos votos professados, tá certo? Uhum, Toda vez que você vê um membro consagrado da comunidade Shalom com um anel, seja na mão direita ou na esquerda, uhum. significa que esse irmão é celibatário pelo reino, né? É Então, forte, é forte. é forte. Então pode A contar gente com esse brinca, irmão. pode contar, pode pedir oração. Inclusive, reze por nós, todos que assistimos essa live. Sim, Não, sim. mas eu Ah, a acho, partir de... a primeira vez que eu acho que eu tive uma experiência ou passei a compreender um pouco mais sobre o que era o celibato como estado de vida, acho que foi numa missa de votos definitivos lá no Chão da Paz, há 1588 anos atrás, né? Que foi quando, inclusive, foi quando Moisés disse assim: de agora em diante tu estarás para sempre pregado à cruz de Cristo. A cruz Eita, de o negócio Cristo. aí é forte, viu? Exatamente. Isso mesmo. Então, assim, agradecer realmente, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema Uhum. que realmente faz parte do meu dia a dia, né, e do dia a dia de muitos missionários da comunidade Shalom. Agradecer a oportunidade e dizer que estou sempre à disposição para ajudá-los a melhor entender sobre a nossa vocação, sobre o celibato em si, mas também sobre qualquer assunto que eu consiga aí contribuir com alguma ideia, alguma partilha, alguma experiência. É isso aí. Wendel, o tempo está acabando aqui, já apareceu, né? Olha aí, ô glória. Mas foi muito boa a nossa partilha, foi muito boa a nossa conversa. E aí, Sim. lembrando que essa live ela vai ficar salva e vai ser transmitida também pelo Facebook e pelo YouTube. E na próxima sexta-feira a gente volta com mais um Jardim Pana Live. E tem seminário de vida para acontecer ainda no nosso centro de evangelização online. É um negócio assim que não para, né? Graças a Deus, a nossa evangelização não Graças a para, né? Deus. É isso. Muito obrigado, Wendel. Boa noite, tá bem? Shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até semana que vem. Deus abençoe.